Bom dia a todos. Nosso grupo é o Conte-me Mais e hoje nós vamos apresentar o capítulo 4 do O Capital de Karl Marx, que seria a transformação do dinheiro em capital. O que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai definir o que é capital, o capital na sua forma de dinheiro, os dois processos de circulação econômica, que mais para frente a gente vai ver que é MDM, DMD, a geração de dinheiro a partir de dinheiro, as contradições gerais e a força de trabalho. Mas o que é capital? Capital seria, economicamente falando, qualquer bem aplicado na criação de oferta de novos bens ou serviços. Por ele, Smith, o economista e filósofo, que foi considerado o pai da economia moderna, é parte do estoque do qual se espera produzir retorno. É tudo que agrega valor ao processo produtivo. Falando um pouco agora do capital na forma de dinheiro, vamos ter que o ponto de partida do capital é a circulação de mercadorias. Quer dizer que só vai virar produção de capital se existe uma circulação generalizada de mercadorias, que terá sua origem moderna com o comércio e o mercado mundial a partir do século XVI. Agora, se desconsiderarmos o conteúdo material dessa circulação de mercadorias, focarmos apenas das formas econômicas, teremos assim como um produto último, o dinheiro, que se transformar em capital por meio de determinados processos, e esse também será a primeira e principal forma de aparição do capital. E quais são esses processos, né? O primeiro deles, que é o MDM, que é o mercadoria, dinheiro, mercadoria, e que ocorre a troca de mercadoria por mercadoria, né? Que são os dois extremos, o M e o M, certo? O segundo processo, que é o DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro, em que ocorre a troca de dinheiro por dinheiro. Então você tem o dinheiro, você vai comprar mercadoria lá e vai acabar vendendo ela. Por isso que tem essa troca de dinheiro por dinheiro. Em seguida, a gente tem essa tabela, que é basicamente o resumo dos dois processos, né? Com algumas semelhanças e algumas diferenças dos dois, né? Então, a primeira semelhança. Se confrontam os mesmos dois elementos materiais, a mercadoria e o dinheiro. Então, tem os dois nos dois processos. A segunda semelhança, em dois papéis econômicos, tem o comprador e o vendedor, então alguém compra e alguém vende, né? A terceira e última semelhança, ambos se decompõem nas duas mesmas fases contrapostas, que foi dito anteriormente, né? Alguém vende e alguém compra. O MD vende e o DM compra. Agora a gente começa a ver onde elas se diferenciam. No MDM, ela começa com a venda e termina com a compra. Já no DMD, é o contrário, começa com a compra e termina com a venda. Agora no MDM, vamos ter que o dinheiro será definitivamente gasto, já que a intenção da compra de uma mercadoria será sempre o seu consumo, e com o consumo se perde o valor. Enquanto no DMD, será uma circulação de dinheiro do final para o início, já que o dinheiro será liberado somente com uma intenção de se apoderar dele novamente. O comprador irá comprar para receber de novo como um vendedor. Temos também que o elemento material que muda de lugar nos dois processos são diferentes. Então, por exemplo, no MDM, muda de lugar o dinheiro. Então, você tem a mercadoria, você vai vender essa mercadoria para comprar uma outra mercadoria que você quer, né? Então, é para consumir. Por isso, o dinheiro não vai voltar para a fase inicial. Ao contrário do DMD, o dinheiro volta para a fase inicial. Então, você tem o dinheiro, você vai comprar a mercadoria para vender ela depois também. Por isso que faz esse ciclo e volta para a fase inicial. No MDM, a gente parte da mercadoria, usa o dinheiro como um meio para conseguir outra mercadoria. Já no DMD, a gente pega e começa com dinheiro, usa a mercadoria como um meio e termina exatamente com dinheiro. No MDM, teremos que os dois extremos eles terão a mesma forma econômica, que é a mercadoria, e o mesmo valor, já que a mercadoria final foi comprada com o dinheiro da venda inicial. E no DMD, vamos ter que os extremos terão apenas a mesma forma econômica, que é o dinheiro. Os dois processos também têm diferentes valores de uso, né? O MDM, por exemplo, você tem a mercadoria, que vamos fazer um exemplo, né? Tem o trigo. Aí você vai vender esse trigo para trocar por algo que você quer, que você vai consumir, por exemplo, um vinho, né? Ao contrário do DMD, que tem os valores de uso iguais, então você vai acabar trocando dinheiro pelo dinheiro. Então parece meio sem finalidade, né? No MDM, a diferença é qualitativa, ou seja,
o que define seria a qualidade do produto em si, da mercadoria. Já no DMD, ela se dá por uma diferença quantitativa, ou seja, o dinheiro é a quantidade do dinheiro que importa, a mercadoria é só um meio. Como no DMD o que interessa é o valor de uso, teremos que seu objetivo final será sempre o consumo. A mercadoria sempre será comprada para ser consumida. E no DMD poderemos dizer que é infinito, já que não temos um objetivo final, sendo sempre um ciclo de compra e venda para gerar dinheiro a partir do dinheiro, que será agora explicado nos próximos slides. Como nessa forma DMD a gente tem sempre o dinheiro como algo quantitativo, então a gente vai ver aqui que essa nova fórmula, que seria a fórmula geral do capital, busca sempre mais dinheiro. E como que seria? A gente teria o dinheiro, aí depois a mercadoria e o dinheiro linha, né? Esse dinheiro linha seria uma espécie de dinheiro mais um incremento. Esse incremento a gente pode caracterizar ele como uma mais-valia, que seria, por exemplo, uma força de trabalho. Também a gente pode ver, tem uma característica bem interessante, que é o de um ciclo infinito. Como foi citado anteriormente, a gente não tem um objetivo final. O objetivo é sempre ter mais dinheiro. É importante ressaltar que se esse D' ele for gasto, ele vai deixar de ser capital. E o Marx, ele define esse movimento de capital como insaciável, ou seja, ele sempre tem necessidade de continuar o ciclo. Ele denominou quem possui esse capital como capitalista. Já quem acaba gastando esse enriquecimento, ou seja, ele salva o dinheiro da circulação dele, desse ciclo, como entesourador. A gente vai ver que o valor, ele por meio de uma mudança constante nas formas de dinheiro e mercadoria, ele modifica a sua própria grandeza, então ele se autovaloriza. Então a gente pode definir que esse ciclo, ele só tem o objetivo de cada vez mais se valorizar. A gente pode falar que é o dinheiro que gera mais dinheiro. Então o valor sempre vai estar presente. E nessa representação do slide, a gente fica bem claro aqui que o objetivo principal é sempre multiplicar o capital. No DMD, a mercadoria ela é igual ao dinheiro, ou seja, ela possui um valor em si nela. Ela possui uma existência de valor. Então a mercadoria ela vai acabar fazendo parte desse capital. Só que a dúvida que fica, o que seria esse mais-valia gerado? Porque não é nem o aumento de preço e nem o consumidor que paga esse mais-valia. Uma boa forma de exemplificar isso seria durante a época da Roma Antiga, onde eles cobravam impostos da Ásia Menor. E a Ásia Menor, em retaliação, eles acabavam vendendo produtos mais caros para Roma. E a Roma, né, nada besta, ela acabava retalhando ainda mais em relação à cobrança de impostos, entre aspas, da Ásia Menor. Isso aí gerava um ciclo, ou seja, se eu aumento 10% de um lado, esses 10% eles vão ser aumentados do outro lado também, como consequência. Ou seja, não é o simples aumento que vai causar uma mais-valia. E sobre o quesito que o consumidor paga uma mais-valia, isso também é incorreto. Uma forma de exemplificar isso seria, por exemplo, se temos duas pessoas, o A e o B. O A, ele possui vinho, e o B, ele possui trigo. O A, ele tem um vinho que vale 40 libras. Já o B, ele possui um trigo que possui 50 libras. O A, ele de alguma forma conseguiu enganar o vendedor B e ele conseguiu trocar as 40 libras de vinho por 50 libras de trigo. Você pode falar, tranquilo, ele conseguiu 10 libras de lucro. Só que isso é incorreto, porque ao mesmo tempo que o A ele teve um mais-valia, o B ele teve um menos-valia. Ou seja, enquanto um teve o lucro, o outro teve uma perda. O valor global ele continua sendo 90. E o mais-valia ele é justamente um aumento do negócio. Ou seja, a gente não pode ter um valor estagnado zero, no geral. Dessas três partes que vai ver um pouco das contradições. A gente já tinha visto anteriormente, como os nossos colegas tinham explicado, que a gente tinha algumas formas de negociação. Com essa nova forma de circulação, a gente vai ver que o capital ele contradiz essas leis que eram anteriormente desenvolvidas, né? A gente vai ter também a questão que a inversão da sequência, né, da compra e venda que a gente tinha antes, ela só vai existir para um dos três parceiros, né?
que vai ser o do meio. Nesse caso, o do meio poderia ser tanto capitalista quanto possuidor de mercadoria. A única diferença maior é que o capitalista ele vai comprar do A e vai revender pro B. Já o possuidor de mercadoria ele vai vender pro A e vai comprar do B. Só que pro A e pro B, tanto faz quem vende, quem compra. Para eles, a única coisa que importa é a transação. Uma forma de exemplificar isso daí. O A ele produz vinha e ele também consegue produzir um pouco de trigo. Só que o A ele tem mais facilidade em fazer vinho do que produzir trigo. Já o B, ele tem mais facilidade em produzir trigo do que produzir vinho. Ou seja, a única solução lógica de ter a maior quantidade de produtos seria o A produzir vinho, o B produzir trigo e os dois trocarem entre si. Ou seja, ambas as partes acabam ganhando. Só que isso daí só é válido em relação ao valor de uso, já que o valor de troca entre os dois é uma coisa completamente diferente. Ou seja, a gente tem basicamente uma metamorfose. A gente tem o vinho virando trigo e o trigo virando vinho. Uma forma de exemplificar isso, que ele acabou usando o exemplo em libras, que a gente acabou dando uma brasileirada, seria eu ter uma nota de 10 reais, eu vou no banco e troco por 10 moedas de R$1. Ou seja, eu continuo tendo 10 reais. A única diferença é que antes eu tinha uma nota e agora eu tenho uma moeda. Como o Luiz falou, a gente entra num papel da circulação simples de mercadorias vai virar uma metamorfose, né? E a gente pode ver que essa troca de equivalentes, ela não vai ser um meio de enriquecer, né? Então, quando a gente tem essa igualdade, a gente não tem um lucro e a gente entra numa confusão. A gente tem uma transformação de lucro que não pode ocorrer nem na compra do produto, porque o valor de compra dele é atrelado diretamente ao valor do produto, ou seja, ele é fixo, e ela nem pode ocorrer na revenda, já que o valor do produto ele é fixo, ele não muda. Ou seja, ele tem que ocorrer em algum momento entre o ciclo em que eu comprei e eu obtive a mercadoria. Ou seja, eu preciso de uma mercadoria que o valor dela, ou o valor de uso dela, vem da objetificação do seu trabalho exercida sobre ela. O Marx acabou denominando de força de trabalho. Para explicar a geração de valor, eu vou voltar um pouco no que os meninos já tinham explicado antes, que é o DM e o D'. Só que eu vou colocar em um exemplo para deixar mais claro. Vamos supor que uma empresa pega o dinheiro e compra uma mercadoria, que seria o minério de ferro. Ela vai pegar e vender a barra de ferro. E o que é que faz esse aumento da geração de valor? É a força de trabalho empregada na mercadoria. Então, vai ter o trabalhador que vai transformar o minério em barras de ferro. E essa geração de valor, essa transformação da mercadoria gera um valor a mais, que seria mais-valia. Para deixar a força de trabalho um pouco mais clara, eu peguei um trecho do próprio livro que explica bem isso. Que é: conjunto das faculdades físicas e espirituais que existem na corporalidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie. Ou seja, aquela pessoa da força de trabalho que pegou a matéria-prima, que seria o minério de ferro, e transformou em barras de ferro. Com a força de trabalho estabelecida, tem alguns pontos que são importantes. Ela só vai aparecer no mercado à medida que ela é oferecida à venda como mercadoria por seu próprio possuidor. E para ele fazer isso, ele deve ser livre proprietário da sua capacidade de trabalho. Além disso, o possuidor de dinheiro e o proprietário da força de trabalho, eles só vão se encontrar no mercado como pessoas juridicamente iguais. E a intenção que o proprietário da força de trabalho está vendendo, está oferecendo à venda essa sua força de trabalho, pouco interessa para o proprietário do dinheiro. Ali é meramente um contrato entre os dois. Além disso, por último, mas não menos importante, é importante citar que essa venda ela deve ser feita apenas por determinado tempo. Porque se o proprietário da força de trabalho vender por completo, ele está se vendendo por completo. E aí ele se torna um escravo. Então por isso que ela deve ser feita por tempo limitado e determinado. Eu acho interessante e não é uma coisa da natureza, como se a natureza produzisse pessoas que têm dinheiro e pessoas que só têm a força de trabalho. Isso foi todo um desenvolvimento histórico e econômico que aconteceu durante as décadas que levou a chegar a essa situação.
A força de trabalho foi definida como uma mercadoria, logo ela tem um valor. E como que esse valor é determinado? Ela é uma união de diversos pontos. O primeiro deles que devemos levar em consideração é o tempo de trabalho. Então, o tempo de trabalho necessário à produção que essa força de trabalho está desenvolvendo, ele vai determinar parte desse valor da força de trabalho. É importante pontuar a importância da palavra necessário nessa frase, porque não quer dizer que quanto mais tempo de trabalho você coloca naquela produção, maior vai ser o valor. É o tempo necessário que vai ser considerado. Sem contar que o tempo de produção se acrescenta ao tempo necessário à venda. Então, quando o capitalista ele vai vender o seu produto, ele já tem que levar em conta o tempo necessário para a venda daquele produto. E nisso já ocorre um acréscimo no valor do produto. A força de trabalho, ela só vai existir como disposição do indivíduo vivo. Então, a sua produção consiste em sua reprodução e na sua manutenção, tanto do indivíduo quanto da força de trabalho em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo ele vai precisar de meios de subsistência. Ah, mas o que é meios de subsistência? São os meios, exatamente dos meios que são necessários para garantir a existência do indivíduo e da força de trabalho. Então, o valor da força de trabalho, ele é o valor dos meios de subsistência necessários para a sua manutenção. E também é importante ressaltar que quem deve fornecer esses meios de subsistência é o possuidor de dinheiro. Além de tudo, ele também deve fornecer os meios de produção, ou seja, ele deve fornecer matérias-primas, instrumentos de trabalho, e os meios de subsistência devem ser os suprimentos que o possuidor da força de trabalho precisa para poder existir, como alimentação, como uma forma de poder pagar uma casa, coisas assim. E é importante também ressaltar que a força de trabalho ela só se aciona durante o trabalho. Ou seja, a força de trabalho em si, em si própria, ela não vale de nada. Ela só vale durante a ativação desse trabalho. E por meio da ativação da força de trabalho durante o trabalho, é gasto determinado quanto humano. O quanto humano esse que seria a força vital, o pensamento do ser humano. E esse quanto humano precisa sempre ser reposto. E é reposto através do descanso, da alimentação. E esse gasto para essa reposição do quanto humano condiciona uma receita crescida dentro do produto. Ou seja, é nessa parte que a gente tem a adição da mais-valia. O que acontece é que a força de trabalho do trabalhador, ele é mortal, então ele pode morrer, ele pode ficar doente, se lesionar, ter que se afastar, e ele tem que ser substituído. E por conta disso, os meios de subsistência dado a ele não conta apenas para ele conseguir sobreviver, mas também seus filhos, porque vão ser os filhos deles que provavelmente, futuramente, vão repor essa força de trabalho que vai ter que ser substituída. Para tornar a força de trabalho desenvolvida e específica, é preciso ter formação e educação. Então, o custo dessa formação, ele também vai entrar nos valores dos gastos para a sua produção. Ou seja, quanto mais desenvolvida e específica, maior vai ser o valor dessa força de trabalho, porque maior vai ter que ser a formação e a educação. Esses custos da formação, eles são diferentes devido ao caráter mais ou menos imediato da força de trabalho. Assim, o valor da força de trabalho ele se dá pela soma de determinados meios de subsistência. Também a questão da educação, da formação do indivíduo. E a soma dessas despesas, elas precisam ser cobertas pela receita média dia por dia. Porque o trabalhador, ele conforme vai passando os dias, ele precisa cobrir as suas necessidades básicas. E assim forma o valor de um dia da força de trabalho. Ou seja, dependendo das necessidades diárias do trabalhador, você vai ter uma soma do custo, e a partir disso, fazendo uma média, você vai ter quanto custa mais ou menos o valor do dia da força de trabalho. E isso acaba agregando no valor da mercadoria que essa força de trabalho produz. Como foi dito, tem um valor mínimo que a pessoa recebe, e esse valor mínimo é calculado para suprir as necessidades naturais básicas. Isso pode depender, claro, do nível cultural do país, mas é basicamente para a pessoa conseguir se manter viva, porque vamos supor que a pessoa recebe menos do que esse valor mínimo. Ela não vai conseguir, talvez, se alimentar direito, não vai conseguir suprir suas necessidades, aí não vai conseguir trabalhar direito, ou vai ter que sair, pode acabar tendo algum problema e tendo que parar de trabalhar. Por isso que tem esse valor mínimo que é dado para a pessoa conseguir se manter viva. Com o valor da força de trabalho definido,
e com o contrato entre o comprador e vendedor estabelecidos, nós notamos que o valor de uso do que aquela força de trabalho vai desenvolver, ele ainda não se tem verdadeiramente transferido para as mãos do comprador. Então, a força de trabalho ela só vai ser paga depois de ter funcionado durante o prazo previsto no contrato da compra. Ou seja, o que está acontecendo aí? O trabalhador ele está adiantando o valor de uso ao capitalista, ele está fornecendo um crédito a esse possuidor de dinheiro. Mas, no final das contas, isso nada vai mudar na natureza do intercâmbio de mercadorias, porque, no final das contas, na teoria, se trata de uma troca de equivalente por equivalente no ramo global, como estabelecemos anteriormente. O valor de uso ele só vai se mostrar na utilização real, no processo de consumo daquela força de trabalho. Esse processo de consumo da força de trabalho é o processo de produção de mercadoria e de mais-valia, e ele vai ocorrer fora do mercado, fora da esfera de circulação. É importante ressaltar que a esfera de circulação e intercâmbio de mercadorias é dito por Marx como o Éden dos direitos naturais do homem, porque nele residem a liberdade, a igualdade, a propriedade e o bênção. A liberdade seria a livre vontade e as pessoas livres e juridicamente iguais, ou seja, as pessoas elas têm direito de fazer o que bem entende sem necessariamente prejudicar a outra. A igualdade, as pessoas se relacionam meramente como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Então, as pessoas elas têm suas mercadorias e elas trocam umas com as outras de maneira igualitária. Quanto à parte da propriedade, cada um possui a sua própria propriedade, como já diz. Então, todo mundo tem sua mercadoria, todo mundo tem sua casa e todo mundo é igual nessa parte. E o Bentham, essa parte, ela diz sobre uma doutrina filosófica de Jeremy Bentham, que diz que a felicidade de um maior número de indivíduos é o fim de preceitos de moral e que a ação utilitária, a busca do prazer e o egoísmo deviam ser a meta de tanto dos indivíduos quanto dos governos. Ou seja, as pessoas, por elas estarem cumprindo o papel delas, cada um meramente cumprindo o seu próprio papel, isso vai fazer com que a sociedade como um todo alcançasse uma felicidade máxima. Só que, como a gente percebeu até agora, não é a livre circulação de mercadorias que acontece apenas. Então, quando você tem a adição do capital, isso tudo se transforma, muda. Só que quando a gente sai dessa esfera de circulação e passa a entrar no capitalismo, o possuidor de dinheiro ele marcha adiante como capitalista, cheio de importância, com um sorriso satisfeito, enquanto o possuidor da força de trabalho sai como trabalhador. E ele sai tímido e contrafeito. Bem, então é isso. Com a força de trabalho definida, com a circulação das mercadorias definida e com o surgimento de capital nessa força de trabalho, nós agradecemos pela sua atenção. Obrigado.